Fala galera, eu sou o professor Marcelo e nós estamos em mais um episódio do Lavoisiando. Lembrando a vocês rapidinho que nós estamos aí também com matrículas abertas no pré-vestibular Lavoisier para turmas específicas de quem já terminou o ensino médio e para quem ainda está cursando o ensino médio, tá? E acesse também o nosso canal, vá lá no canal do Lavoisiando, entendeu? Acessa, dá uma curtida, curte os vídeos na verdade, e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui, tá bom? Isso aí. Beleza. E hoje entrevistando Carlos Vanzelli. Carlos Eduardo Vanzelli. Carlos Eduardo Vanzelli. Mas assim, só minha mãe me chamava e era pra bater. Pra bater, né? Minha mãe também. Falou o nome completo, a gente Carlos foge. Eduardo, pronto. Perdi. Quem é o Carlos Eduardo Vanzelli? Eu acho que eu sou assim. Eu gosto de ser pai, né? Eu gosto de ser pai. Eu também. Tenho duas meninas assim, muito preciosas, que já estão casadas, né? Filho tem esse problema, cresce. E aí, O meu tá no meio. Casaram-se já as duas, com dois meninos muito preciosos, meus genros, né? Que são dois filhos para mim também. E ambas já me deram um filho cada um. Olha que legal. Olha eu sou que legal, vovô. netos. Então é isso que eu mais gosto de ser. Eu sou assim, sou um esposo, um namorado, né? Da dona Rosana. Sou papai da Letícia e da Aline. Sogrão, que eles me chamam de sogrão. Do Marcão e do Rubens, e avô do Lucas e Rafael. Isso é o que eu sou. O resto eu estou. O resto você está. Só estou. Mas isso é o que eu sou mesmo, é isso. E o Vanzelão? Quando nasceu esse Vanzelão? O Vanzelão foi um personagem cunhado a partir de 2014 por conta de uma necessidade. Eu trabalhei na imprensa desde o ano de 2004. Mas o meu perfil, justamente porque eu tinha naquela época a advocacia como principal eixo financeiro e econômico da minha vida, então eu era o Dr. Carlos Vanzelli, ou o professor Vanzelli. Eu era o advogado que aparecia na TV, Marcelo. Mas em 2014, eu estava fora da TV, porque eu havia militado na vida política, né? Eu já sarei, mas aí eu tinha saído da TV. Para eu voltar, tinha um apresentador no SBT que era o Agnello Corbellino, e ele estava indo embora para Cuiabá, para trabalhar no mesmo grupo. E aí precisava de alguém que substituísse o Agnello. E o Agnello, ele tinha um perfil completamente diferente do trabalho que eu realizava. Então, para eu ocupar este espaço, que é o horário do almoço, ele tem um público muito específico. E aí você precisa, na verdade, cunhar uma forma de encontrar a linguagem certa para conversar com a pessoa certa. E aí esse personagem, o Vanzelão, que não usa gravata, que usa calça jeans, terno aberto, que é uma persona elaborada para poder... Não é para ser falso, não é para ser falso ou mentiroso, porque o que eu falo lá é o que eu penso realmente. Mas é que é uma forma que eu encontrei de conversar com quem a emissora gostaria que eu conversasse. E deu super certo, né? Quer dizer, afinal funcionou. O Vanzelão é como o Silvio Santos. Você imagina, por exemplo, Marcelo, que lá na casa dele, o Silvio Santos vai fazer assim, oê, me passa o pão aí, oê. Não, isso é um personagem. Quando eu era criança eu achava que era assim. Pois é, ô Chacrinha, atenção! Não é assim, isso é um personagem criado. É um personagem. Exato, criado para você elaborar a linguagem correta para conversar com a pessoa correta. É como quando você conversa com o neném. Você fala, é a linguagem que ele vai entender. Com certeza. É isso. Acho que Que legal. Antes de você trabalhar na TV, você exerceu a profissão de professor, de fato. Fui professor da Faculdade de Direito, as duas, né? De todas elas aí. Todas aqui? Sim. Que legal. E você simplesmente assim... Já pensava em ser advogado? Como foi o seu processo de entrar na faculdade de Direito, exercer a profissão? Rapaz, olha, é o seguinte. Papai morreu, eu tinha 13 anos. Mamãe era empregada doméstica e eu tinha uma irmã de 9 anos. Nós não tínhamos casa para morar, carro para andar, não tinha nada, nem emprego tinha naquela época. Década de 80, 90 foi um momento muito difícil na economia brasileira. Então, com 13 anos, eu já trabalhava desde os 11, mas era meio período. Com a morte do papai, eu acabei me tornando o arrimo da família e fui trabalhar o dia todo, período integral, e fui estudar à noite. Aos 13, depois aos 14, 15. Aos 16 anos me graduei no segundo grau, né? Formei-me no segundo grau e não queria mais saber de estudar, aos 16 anos. Um ano mais tarde, aos 17 anos, eu encontrei a dona Rosana. A Rô. Falo dona Rosana, ela quer morrer, né? Porque ela é muito jovial. Assim, a Rô,
Eu encontrei a Rosane e ela me dizia assim: Carlos, você é muito. Carlos, chama de Carlos. Carlos, você é muito inteligente, você fala coisas que eu não sabia. Eu falei: é porque eu li no livro tal, livro tal, livro tal. Eu gosto muito de ler. As pessoas até, alguns dizem, Marcelo, que eu sou muito inteligente. Eu não sou inteligente. É que eu leio. Inteligente é o cara que escreveu o livro. Pô. Eu só adquiro conhecimento lendo. Aí a Rô falou: não, Tato, você tem. Tato também ela me chama. Você tem que fazer faculdade. Eu falei: mas do quê? Não, você tem que fazer. Eu falei: meu pai gostaria que eu fosse advogado. Eu falei: tem faculdade de Direito lá em Bauru. Nós morávamos em Jaú. Nossa cidade não tinha faculdade. E eu fui prestar o vestibular, rapaz, não é que eu passei de primeira? Foi uma história maravilhosa. Bom, e passei, fiz a faculdade. Quando acabou a faculdade, eu já estava vendendo tapete na rua. A fábrica de calçado fechou. Vendia tapete mesmo, daqueles emborrachadinhos de banheiro, aqueles conjuntinhos, aquilo lá. Exatamente. Aí eu concluí a faculdade de Direito em 96, em 97 vim para cá. 98, vim para cá, para o Mato Grosso, mas a princípio para trabalhar como gerente comercial, não era ainda para advogar. Até que em 2001 eu consegui o meu escritório de uma maneira surpreendente, consegui meu escritório e comecei a atuar na advocacia. Fui muito bem, comprei até um carrinho, olha aí, para quem andava a pé. Tá melhorando, né? Tá melhorando, tá melhorando. Isso foi em 2001, final de 2001. Em 2003 aconteceu a minha primeira experiência com televisão, que eu fui participar de um programa para ser um comentarista. E quando eu fiz o comentário, o diretor da TV me convidou para trabalhar na TV e aí o resto é história, né? Mas você me perguntou de lecionar, né? Cara, eu entrei na sala de aula pela primeira vez no dia 1º de março de 2004. Nossa. E foi onde eu encontrei a minha vida. Eu nasci para ser. Eu achei que tinha marcado por causa de um trauma. Não, teve um trauma aí. Teve um trauma. Me apresentei para os alunos, né? Peguei meu melhor paletó, gravata e tal, né? Eu era magrinho e tal, bonitão assim, meninão, né? Garoto. 2004, tinha 30 anos, 31 anos. Poxa, cheguei assim chegando, né? Aí fiz minha apresentação, etc, etc. Falei: algum questionamento, alguma pergunta que vocês tenham? Um aluno sentado à frente, sim, seu nome era Pedro, falou: professor, sua barriguilha está aberta. Ali esquecido. Tá explicado porque você tem a data marcada. Não, mas marcou porque ali eu me encontrei como gente, como pessoa. Eu já disse para todo mundo: quando eu ficar rico, eu vou voltar a lecionar. Olha, pelo jeito pode ser rápido, né? Tomara. A área da comunicação é uma área muito gostosa. Eu trabalhei em rádio também uma época. Tem tempo, mas eu trabalhei em rádio. E assim, você entrou na rádio no momento de transição, igual eu estava comentando anteriormente com você. Você entrou no momento de transição para essas redes sociais e tudo mais. Você tem um público jovem, um público mais de idade. Como se adaptar a isso? Você está na TV, você é uma pessoa conhecida. Como se adaptar a isso de redes sociais, de jovens? O seu público entra em contato com você fora, quer saber como que é a sua vida? Querem, né? A diferença da TV para as mídias sociais é que na TV você pode ser o Vanzelão, você pode ter um personagem. Mas na mídia social o cara quer saber o que eu almoço. O cara quer saber em que filme eu estou assistindo. A pessoa quer saber coisas da minha pessoa, né? Da sua pessoa. É outro conteúdo, é outra vibe também, Eu me dou bem em ambas, né? O que eu tenho alguma dificuldade de fazer com respeito às mídias sociais, quanto à produção de conteúdo, é que eu não me dou bem com essas ferramentas de edição. Então, ou vai ao vivo, eu não sei fazer. Às vezes o pessoal me dá um chamado recebido, né? Manda lá pro Vanzelão um negócio pra gente comer, provar e ver se gostou. E eu falo: não me pedem, mas eu faço a gentileza de postar, pelo menos, né? Pô, com certeza. Foi gentil comigo. Aí quem faz as postagens pra mim? Minha filha, Letícia. Ela que filma, que faz e tal. Põe musiquinha e corta, não sei o quê, e vira a câmera assim e tal. Isso eu não sei fazer. Agora, o pessoal pediu para eu compartilhar algum conteúdo. Sabe esses reels? Sim. De 1 minuto? Reels. Comecei a compartilhar mensagenzinhas assim, rapaz. Shorts do YouTube. Shorts, e são muito vistos, sim, muito legal. TikTok agora também. Agora, de todas as linguagens aí, de todas as redes, todas as mídias, a TV ainda é a rainha, no que tange a propaganda. A propaganda. A TV ainda é a retorno financeiro, retorno pro anunciante. Para anunciante. Para anunciante. Pois é, eu trabalhei em rádio até 2006 para 2007, 2006 mais ou menos, e na época a gente já ouvia que era uma profissão morta.
Ah, não. A rádio. Aqui em Rondonópolis, por exemplo, eles falam muito isso. Ah, não, Rondonópolis, a rádio é morta. A TV é muito menos. Eu não entendo assim. Não, é. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Não existe. Disseram do rádio quando surgiu a TV, né? E são públicos distintos, né? E linguagem distinta. E a internet é só mais uma linguagem. Só mais uma. Exatamente. E quem consome, quem consome TV de algum modo, consome qualquer tipo de produto, consome rádio, consome. Você não fica só no WhatsApp, você não fica somente no Instagram. Você sapeia, meu irmão. É só mais uma opção que a pessoa tem, mas não exclui outros mecanismos, outras mídias. É isso que eu quero dizer. Legal. E o Vanzelli, o Vanzelão, ele ganhou o povo? Eu tenho a impressão que, assim, fui bem sucedido nisso, né? Aferido aí pelo... Você tem 3 mecanismos de aferir isso. Primeiro é o patrocinador. Se você tem público, eu digo sempre, o patrocinador não é meu cliente. Meu cliente é o público, ele que consome o produto do meu trabalho. O anunciante só vem porque eu tenho cliente. Então, quando você tem um programa, e o pessoal reclama, pô, mas é muita propaganda lá, né? Você vê que sucesso? Eu tenho que falar isso que eu vou dizer. Então, esse é um primeiro mecanismo. O segundo mecanismo é o modo como as pessoas te reconhecem e te abraçam na rua. Porque rapaz, meu Deus do céu, olha... Eu estava no Tropical Supermercado, ali da Avenida Cuiabá. Cuiabá com a Zé Barriga. Eu estava ali, um rapaz passou, uns 40 anos, da sua idade, assim. E aí, Vanzelão, tudo bem? E aí, meu irmão, tudo bem? Ó, minha mãe tá ali, ela te ama, hein? Uma senhorinha uns 60 e poucos anos. Mamãe, ó quem tá aqui. Aí veio ela, uma senhora de lenço na cabeça, uma senhora muito simples. Uma senhora extremamente simples. Ai, ela não tinha todos os dentes na boca. Ô, Vanzelli, me deu um abraço fraterno, assim, querido, sabe? Ô, Vanzelli, que bom te conhecer e tal. Falei, vou mandar um beijo pra senhora amanhã. Vou esperar, Vanzelli. Aí eu tenho uma planilha que eu anoto, né? Os beijos que eu tenho que mandar. Eu vou mandar um beijo pra senhora amanhã. Tá bom, Vanzelli, tá bom, tá. Ela foi pra lá. Daqui a pouco, Marcelo, ela voltou. Cara, eu tenho que ficar emocionado de falar. Ela pegou R$20, deu pra mim. Eu falei, o que é isto? Falei, não, é um presentinho pra você. Eu falei, senhora... Eu não preciso mesmo. Não, não me diga não. Não me diga não. Por favor. Senhora, eu tô constrangido. Não. É um presentinho meu pra você. Me deu R$20. Ih, você não pode falar, não. Não, você não pode falar. Eu fiquei muito constrangido, mas o que é isso, se não carinho? Você desconstrói a imagem que ela tem também de você. Pois é. Claro que assim, eu não empreguei aquele dinheiro para a minha vida. Eu acabei ofertando para uma outra pessoa. Mas eu quero dizer assim que ela se preocupou em me dar Cara, coisa que vó faz pra neto. Uma coisa maluca. Verdade. Coisa assim maluca. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro mecanismo para aferir se pegou ou não pegou o programa, o personagem, o apresentador, é o Ibope. Porque o Ibope é um mecanismo de aferição que ele é objetivo e é aceito, né? Especialmente pelas agências de publicidade. Sim. E graças a Deus, nesses 3 mecanismos deu certo. Então, eu fico feliz, assim. Então, deu certo. Legal. Funcionou, né? Funcionou, então. Funcionou. Tá bom. Agora, tem uma coisa. Eu não passo nem semáforo, hein? Por quê? Porque o povo perdoa o pecado do pecador, mas não perdoa o pecado do pregador. Furar o sinal. Furar um sinal. Ah, não. Isso aí eles estão de olho em tudo. Não, de olho em tudo. Eu entro em casa sexta-feira, meio-dia, 1h da tarde, né? Que eu chego em casa 1h30, eu saio domingo pra ir no culto e volto pra casa e fico em casa até dar outro dia. Um carro estacionado em cima da calçada, alguém tira foto, olha o Vanzelli, o que ele tá fazendo. Exatamente. Conta na rua. Conta na rua. Não pode ter. Se furar uma fila, quiser um privilégio. Não, Deus me perdoe. Acontece isso. E às vezes você vai ao banco, o gerente chama, o que você tem? Ele fala, não, cara, não tenho nada, deixa eu vou lá na fila, deixa eu ficar tranquilo. O cara quer fazer uma gentileza, não acho ruim, mas eu não posso fazer isso, entendeu? Você disse que se livrou se curou agora há pouco da política, mas assim, o seu público, a sua audiência também te chama para esse meio, né? Chama. Já chegou de gente falando assim, olha, eu quero que você se filie aqui, bora tentar sair ali. Toda eleição, né? Toda eleição. Tá vindo um aí agora. Toda eleição. Eu saí em 2012, aí me chamaram em 2016, chamaram em 2020, estão chamando agora. O que é que eu avalio, Marcelo? O que é que eu avalio? Primeiro, pegue o histórico de todos os comunicadores que enveredaram pelo caminho da política. Quem foi deles que se deu bem? Daqui...
Tem nenhum. Nem- Por quê? Porque parece haver uma incompatibilidade entre o camarada que está na TV e precisa de isenção e precisa ser crítico, o camarada que é o político que tem lado. Vamos imaginar, eu saio candidato Tem à que eleição. defender a sua ideologia lá dentro. Imaginemos que eu saia candidato à eleição e não vença. Pode ser que eu não seja eleito, aí não venci. Aí tudo que eu criticar a Câmara, vão dizer o quê? Revanchismo. Só porque não Perderam. ganhou, entendeu? E se eu ganho? E falo bem da Câmara, em alguma situação que talvez até mereça. Já falou bem- entrou na máfia. Falou bem dos coleguinhas. É isso aí, mais ou menos isso. É um problema. Mas a galera chama, né? Lógico que chama. Todo mundo chama. Agora imagina, por exemplo, se eu aparecer amanhã com um carro 0 quilômetro. Você vai olhar pra mim e falar, pô, Vanzelli tá bem, cara. Olha, o cara bem sucedido, filho da mãe, tá ganhando dinheiro. Mas e se eu sou A vereador? política já trocou de carro. Então, assim, você não tem exatamente. Me parece haver realmente uma. Eu não sei se é uma incongruência, mas uma incompatibilidade. Não significa que eu não vá sair, né? Eu preferiria não sair. Mas a pressão é grande, irmão. Já foi A pressão é grande. Nada. O nego vem com mão forte, a confusão danada. Eu procuro ficar tranquilo, ficar de boa. Acho que sou mais importante para a cidade, Marcelo, como apresentador. Até mais eficiente, posso chamar assim, né? Enfim. Mas o amanhã, né? Um serviço mais bem prestado à comunidade. Assim. Eu acho que dá mais resultado. Política é um caso complicado. E essa meninada que a gente tem aqui, como que você os enxerga vendo esse universo de política, de futuro? Como você entende isso? Desacreditados, né? Acho que o jovem, de modo geral, passou da fase da revolta com aquelas manifestações de 2013 para um momento de agora falar, quer saber? Tudo igual a esses caras aí. Me parece que é isso que está acontecendo. E existe, a meu sentir, uma apatia, uma letargia política da molecada que não deveria. Mas você sabe por quê, Marcelo? Porque depois da redemocratização, eu vou colocar entre aspas duplas, que redemocratização não foi, na prática, foi só o direito de a gente escolher o presidente, só, mais nada. Não houve democratização dos meios de educação, dos meios de trabalho, dos meios de saúde, não houve democratização disso. Houve, dentro do sistema político, a pluripartidariedade e o sistema eleitoral. Mas o que aconteceu? Depois de 85, os políticos tomaram conta da política. E a política não é deles. A política pertence ao povo, que escolhe os seus representantes. Mas não, esses caras são donos de partido. Partido político em Rondonópolis, que tem diretório eleito, você conta nos dedos de uma mão. O resto é tudo comissão provisória para os caciques mandarem. Não tem vida partidária ou vida política de verdade. Mas eles são donos de partidos, eles são donos de escolas, eles são donos de redes de TV. Pode Entendeu? ser. Se tiver o dinheiro, tudo bem. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, do partido não pode ser. Porque o partido é onde você tem a liberdade de se pronunciar, de falar, de ser divergente. Mas quando não tem um diretório eleito, não tem eleição dentro do partido político. Isso é um fato. E como fazer o jovem se interessar por essas situações, pelo mundo político, pelo mundo da sociedade? Eu acho que o jovem ele se preocupa com isso quando ele é abafado. Deixa eu explicar para você. Nós tivemos na história política do Brasil grandes revoluções, revoltas mesmo, grandes levantes. Primeiro, a proclamação da independência, que foi um grande levante. A proclamação da independência gerou um governo, uma monarquia, que se extinguiu em 1889 através de um golpe militar. Não foi um golpe popular. O povo nem participou daquilo. Aquilo foi um golpe militar. Em 1889, no 15 de novembro. Sim. E inaugurou a República no Brasil. Uma república, a princípio, oligárquica, onde grupos de interesse ligados a São Paulo e Minas Gerais dominavam o Brasil. E governava o Brasil um candidato indicado Pelo outro. pelo mineiro e pelo... Café com leite. O café com leite, muito bem. Esse momento, aquilo criou uma massa crítica, porque ninguém participava da vida política, Marcelo. Ninguém opinava. Voto censitário, mulher não votava. Isso cria uma insatisfação tão grande, e a insatisfação é um grande aglutinador. Então, quando a insatisfação começou a juntar todo aquele povo, em 1930 deu uma outra revolução.
o então presidente era o Washington Luiz, paulista, deveria apoiar um candidato indicado por Minas Gerais. Mas ele apoiou o Júlio Prestes, que era então governador de São Paulo. Os mineiros se viram traídos, porque quer saber, vamos apoiar o gaúcho lá, o Getúlio Vargas, que tinha como vice o paraibano João Pessoa. E aí, vamos para a urna. Chegou na urna, uma maior fraude do mundo. Nem que é voto impresso hoje. Voto impresso era só corrupção na época. Todo mundo sabe. Sumia a urna. Aqui no Mato Grosso, em 82, apareceu urna no Rio, depois que abaixou. E o povo quer voto impresso. Apareceu 200 urnas depois que aí ganhou o Frederico Campos, em 82. Exatamente. Aí, Marcelo, o Getúlio inaugura um momento político no Brasil muito legal. Mas para logo, e já em 1934... ele consegue promover uma Constituição, o resultado de uma revolta paulista em 32, mas chega a 37, ele dá um outro golpe, um alto golpe, o Estado Novo está ali até 1945, cara. Em 45, o povo já não odiava ele. Ele precisou sair, recuar e conseguiu fazer seu sucessor, que foi o Dutra. Sim. Para 1950 ele voltar pelas mãos do povo de novo eleito. Tinha até a musiquinha dele. Bota o retrato do velho de novo. Sim, bota no mesmo lugar. Esse jingle, eu passo meus alunos. O retrato do velhinho faz a gente trabalhar. Bom, 50 e 54 ele se mata, porque novamente havia uma pressão para que ele saísse. Com a sua morte, deu uma arrefecida. Sim. E aquele movimento de ruptura de 54 demorou mais 10 anos para acontecer. Em 64 veio outro golpe, duro. Um regime ou uma ditadura militar, não vou discutir isso aqui agora. O fato é que durante aqueles 21 anos, de 64 a 85, foi colocada a censura. Sim. Ninguém podia falar, era doicode, nego apanhava, sumia, morria, etc. Quanto mais você abafava as vozes da população, mais o povo queria falar. E aí surgiram 3 grupos de pessoas importantes aqui, nesse contexto. Primeiro, os novos políticos, a nova classe política, Lula, Fernando Henrique, estava todo mundo brigando ali, Brizola, etc., que estavam fora do sistema governamental. Os artistas, a classe artística que criava, que escrevia, que o artista municiava o terceiro grupo, que era o jovem. O jovem, a Uni. Isso, molecada na rua, aquela confusão danada. Pois bem, esse grupo aqui conseguiu destruir o sistema antigo, a ditadura militar, por conta de um problema econômico, hein? Foi só um problema econômico, problema do petróleo da década de 70 73, ali. 79. Que arrebentou com tudo. Teve um presidente chamado Castelo Branco, o primeiro, que fez um plano chamado PAEG, que também arrebentou a economia brasileira. Foi também, exatamente. O Médici foi que realmente deu um boom na economia. O Médici deu um boom na economia. O Brasil cresceu naquela década do Médici ali, 128%. Isso nem a China cresce. Mas vamos lá. Mas o que aconteceu? Essa turma aqui, presta atenção. Os novos políticos, os artistas e os jovens, esses 3 daquela época lá, foram as pessoas que ascenderam ao poder a partir de 1985. E o que eles entenderam? Que eles precisavam, de algum modo, dominar os políticos, dominar a classe artística e desintelectualizar o jovem, para que novos levantes não surgissem. Mas, Hélio, você foi professor. Sim. De professor você migra para a profissão de apresentador, de radialista, de comunicador, né? Jornalista, na verdade, entendeu? E que também é uma profissão. As pessoas, elas olham para você como alguém que lhes dá as respostas que elas buscam, correto? E por isso a gente estava falando de linguagem, de como falar, como discutir política sem ter que estar sempre puxando para um lado, né? Essa neutralidade política dentro da sua profissão, ela é extremamente importante, penso eu, correto? E você também, tá? Como trabalhar isso no dia a dia? Porque às vezes você faz uma crítica, vamos supor, ao prefeito, e aí um assessor te vem no ouvido e você não deveria falar isso. Aí ele vai aí falar sobre isso. Ocorre essas situações? Rapaz, o pessoal pega no pé da minha esposa. Da sua esposa? O troço. É que hoje em dia tem esse problema, violento. Né? Não consegue você, eles ameaçam até o filho, né? É uma coisa maluca. Por exemplo, outro dia eu falei alguma coisa sobre o Zé do Pátio. Não me lembro o que foi, mas a crítica foi justa. Você falou sobre a questão da isenção. Eu sou isento, mas não sou imparcial. Não, porque ninguém é. Ninguém é. É mentira. Todo mundo sabe que é o teu lado. O que eu faço apenas é ser justo.
Quando o Zé do Pátio faz alguma coisa certa e correta, eu aplaudo. Ainda falo, aplaudo o prefeito, aplaudem o prefeito. Quando ele faz uma coisa errada, eu também critico. Mas não deixo de reconhecer os acertos dele. Eu critico muito. Fala do prefeito, mas assim, a política como um todo. Porque você fala mal de uma coisa aqui que é problema do governador, e de repente vem alguém no ouvido, você não devia ter falado isso. Não, vem também. Mas assim, o duro que a Rosana, ela é bate-pronto. Tomou, levou. Do jeito que vier. A Rosana... Até outro dia o cara falou assim, ô Vanzelli, ela é sua esposa, você tem que fazer ela votar em tal candidato. Rapaz, você não conhece minha esposa, primeiro. E você não conhece a mim também. Eu não sou dono dela. Com certeza. Sou o marido dela. Ela fala o que ela quiser da vida dela. Ela não me traindo, tá bom. Eu sou quem que ela vai votar, que calça ela vai comprar, que chocolate que ela vai comer. Isso é uma questão totalmente dela. Tem essa mesma política. É dela. Mas aí o cara falou assim pra ela, Rosana, você viu que o Vanzelli falou de Zé do Pátio? O que ele aprontou? Então ela já devolveu. Alguma coisa o Zé fez pro meu marido falar. Porque a Rosana sabe assim. Outro dia o Zé do Pátio me chamou lá no gabinete dele, a mim e o meu diretor, o Renato Musetti, para falar dos acertos, da ação dele, tal. É um trabalho comum que todos os administradores fazem, né? Que é se aproximar da imprensa de bastidor e tal. Sim. E o Zé falou assim, Vanzelli, você é um apresentador que eu tenho muito respeito. Eu sei que você não vota em mim. Mas eu tenho respeito por você, porque você é justo. Falei, Zé, você sabe por que você tem respeito por mim? Não é porque eu sou justo. Quantas vezes, Zé do Pátio, eu pedi dinheiro para você? Ou quantas vezes você ouviu dizer que eu pedi dinheiro para algum político, Zé? Falei, não, você não faz isso. E é um ato, às vezes, comum no meio da imprensa. E eu não faço isso. Não faço isso. É comum. Eu não faço isso. Não estou no bolso de nenhum vereador, de nenhum prefeito, de nenhum candidato, de nada. Zero. 0 menos 0, elevado a menos 1. Então eu tenho isenção, compreende? Eu tenho um lado político, é claro que eu tenho, eu sou um cristão. Eu tenho um lado, tenho uma visão de mundo própria, especial para mim muito cara. Admito divergente, acho que é até necessário que haja, e respeito. Acho que a melhor palavra do mestre foi o amor, né? Amar quem é igual não é moleza, né? A pessoa que pensa diferentemente de mim, eu preciso respeitá-la, pelo menos, porque assim como quero liberdade para pensar como penso, devo conceder também liberdade a quem quer que pense diferentemente. Mas então eu tenho um lado, mas eu não deixo jamais de reconhecer o que está certo só por causa do meu lado. O que o Zé fez está certo, está bonito. Hoje mesmo eu noticiei o Zé fazendo uma escola milionária lá no Edelmina Querubim. Falei, é aí mesmo que tem que ter, colégio bom, molecada ficar o dia inteiro no colégio, com boa qualidade, boa alimentação, com formação humana pela manhã e formação educacional à tarde ou vice-versa, entendeu? Tem que ter isso aí, cara. E é lá mesmo, nos bairros mais afastados. Mais periféricos. É ali, isso é que eu acredito. Em educação de qualidade para todo mundo. Acho que para mim, eu tenho para mim que o colégio público devia ser tão bom quanto um colégio particular. E nós temos bons exemplos como esse. Você pega seus colégios confessionais, por exemplo. O Sagrado Coração de Jesus, o La Salle, o Santo Antônio, são colégios, unidades educacionais que são administradas com tanto zelo pelas irmãs ali, que, cara, funciona. Atualmente tem a experiência dos colégios militares, que eu, a princípio, tinha muitas reservas do ponto de vista educacional. Porque a educação, Marcelos, o aluno não é um pendrive que você vai transferir para ele conhecimento, né? O aluno é um agente do conhecimento. Você tem que ajudá-lo a construir o conhecimento. E dentro dessa construção do conhecimento, o processo ensino-aprendizagem, ele se dá, na verdade, com contestações. E num ambiente militar, a contestação não é possível. A contradição não é possível. Essa era a minha reserva. Mas soube aqui que os colégios militares, tanto Tiradentes quanto Dom Pedro II, eles têm a parte pedagógica não é administrada pelos militares, apenas a organização, a disciplina. Eu falei, então acho que está funcionando bem também. São modelos assim que têm dado resultado, né? Se bem que histórias, mas se bem que o aluno do colégio militar, ele vai melhor que os outros colunos. Não, também é o seguinte, é feito um vestibular para entrar lá, quer dizer, já entram os melhores. Tem que fazer Eu só sou contra em um único ponto. Sim. Eu acho que todas as outras escolas públicas têm que ter os mesmos benefícios que eles possuem. É isso aí. Entendeu? Pronto, é isso aí.
Toda escola Se uma precisava ser. escola militar consegue, por exemplo, uma troca de ar-condicionado com uma rapidez tremenda, Isso. aquela que não o é, Também precisa Também ter. precisa É isso ter. aí, cara. Agora, eu sou produto da educação pública. Eu sempre também. estudei em colégio público. E era bom, cara. estava à noite. À noite. À noite, a gente- trabalhar de dia. Eu também, E pô. de madrugada, porque eu trabalhava na indústria de madrugada. Eu também descascava alho, né? Entendeu? Enfim. Ué, mas então, eu acredito Eu nesse fabricava negócio. plástico. Olha lá. Ó, a educação fez um vendedor de tapete se tornar um advogado. Sim. Eu sei o que um diploma pode fazer na vida de um garoto pobre. Agora, não é dar diploma como muitas instituições têm feito aí, cara. Tá? Tem que levar o garoto a construir o conhecimento, ler. Ninguém lê. Você pega o Lavoisier, que ninguém sabe, ninguém foi. Antoine de Lavoisier. O cara, ele era um cientista pragmático. Ele conseguiu teorizar e comprovar através de mecanismos assim muito de aferição de peso, tão específicos e tão precisos que ele conseguiu entender que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Ele conseguiu pesar o vapor d'água que evaporava da água. Aí falou, não, a água até é a mesma, só passou de um estado para cá e para cá, porque todo mundo achava que perdia. Ele falou, se eu queimar uma cidade, o resultado do peso das cinzas e do gás carbônico emitido é o mesmo peso da cidade quando ela estava em pé ainda. Ele conseguiu construir essa teoria. Ele foi bastante judiado depois com a Revolução Francesa, né? Sim. Que ele era um coletor de impostos, então ele acabou se enrolando. Mas assim, o Lavoisier, se você perguntar para um jovem, não sabe quem foi. Você não precisa nem ir ao Lavoisier. Eu trabalho atualidades, eu trabalho história do Brasil, eu trabalho história geral, eu trabalho filosofia. Você levanta uma argumentação simples e básica do que está passando hoje no jornal. Não sabe. Né? Eu estava numa discussão esses dias e tá havendo uma guerra entre Israel e um determinado grupo terrorista, porque as pessoas estão achando que Hamas é um país. É. Aí você tem que justificar que não. Né? Que infelizmente ele não representa. Né? Então, assim, é uma situação de fato política. Por isso que eu tenho um receio da forma que ele absorve esse conhecimento. E de que forma que isso chega nele. Chega nele por onde? Pelos livros ou pelo TikTok? Pelo TikTok. É isso aí. Tem Por que onde ler. ele faz essa formação? A molecada tem que ler. Ó, O molecada tem que ler. Eu tô E tem que sempre ouvir lendo. alguém, por exemplo, ele ouve você no seu programa, você faz uma crítica ao prefeito, vamos supor, ou ao vereador X. Ele vai pegar aquela crítica sua e fazer o que com ela? Ele vai compartilhar, ou a ideologia dele não vai permitir, ou ele vai buscar saber se aquilo é verdade, entendeu? Ver, olha, onde está ocorrendo esse fato? Né? Às vezes a pessoa apenas pega aquilo ali e ele não sabe nem do que ele está falando. Entendeu? Você falou, o comunicador ele fala alguma coisa, você pega e joga para frente. Ele não tem nem o trabalho de ir lá esmiuçar, ver se é correto, se tá Contextualizar. às vezes. contextualizar o que ele está fazendo. Ó, eu sempre li muito. Quando eu tinha Também. 10 anos, Marcelos, a diretora do colégio, Escola Estadual Túlia Espíndola de Castro, lá em Jaú. Ela entrou assim, todo mundo ficava em pé. Lembra-se aquela época? A diretora entrava, todo mundo ficava em pé. Aí Professor, quando entrava. quando entrava, você ficava em pé, né? Aí ela entrou assim, Carlos Eduardo Vanzelli. Eu tremia a perna. Pô, apanha, minha mãe tá aí, vai me bater. Certeza, que eu era danado também. Aí ela me chamou assim à frente e ela tomou a minha mão e me levou em todas as salas de aula. Eu estava na 5ª série. Ela falou assim, ó, esse aqui é o aluno nosso, Carlos Eduardo Vanzelli. Ele tem 10 anos. A ficha da biblioteca dele tá cheia dos dois lados. Mostrou-me como um exemplo, né? Mas eu não fazia aquilo para encher a ficha. Eu fazia porque eu gostava mesmo de ler. Então, todas as vezes, sempre eu leio a Bíblia. Todo dia eu leio, faço uma leitura devocional, que é aquela leitura de introspecção, uma leitura assim porque assim, o negócio... Minha mãe chamava isso de oração interna. Você lê a Bíblia ali, uma coisa pra Mas você. eu falo pra você, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que eu sou um pecador, e não tem jeito. Quando eu contrasto minha vida com a Bíblia, eu falo, rapaz, tá feia a coisa, mas eu preciso de Deus. Mas depois da Bíblia, que é uma leitura devocional, não é uma leitura intelectual, sempre tô lendo 2 livros. Eu leio um pela manhã e leio um à tarde. Um pela manhã e um sempre. Meia horinha. Não é muito, cara. São meia hora. Além dos noticiários, que eu gosto de ler bastante. Mas assim, essa leitura para mim é instrução. Por exemplo, eu estou lendo agora pela manhã, eu estou lendo a autobiografia da Michelle Obama, esposa do Barack Obama. Ela Minha escreveu... mãe tá lendo esse livro, eu acho. Cara, é sensacional aquela menina.
Foi uma criança que enfrentou pobreza, enfrentou escassez, mas que tinha amor, que tinha educação, que estudou piano com a sua avó. É uma coisa maluca, tô lendo ela. E à noite, antes de me deitar, eu deito cedo porque eu acordo muito cedo, né? Eu tô relendo, na verdade, Dostoiévski, que é o Crime e Castigo. Crime e Castigo. Por quê? Porque eu li quando eu tinha 20 e poucos anos, mas hoje é outro livro. Porque a história basicamente, não quero dar spoiler, quem quiser ler pode ler. Basicamente é de um menino que é quebrado, não tem grana pra nada, se esconde da sua senhoria, ele aluga um quarto, não tem grana pra pagar nem aluguel, e de vez em quando consegue uma coisa, ele faz penhora aquele objeto, vai numa casa de penhor. A mulher que é a proprietária da casa de penhor é uma idosa que vai morrer. Ele fala, rapaz, essa mulher vai morrer, que se todo esse dinheiro que ela tem, ela não tem herança, herdeiro, a herança vai ficar pro Estado. Quer saber? Eu vou matar ela. Eu vou matá-la. Eu vou dar um sentido. Eu li, eu acho que eu tinha uns 17 para 18 anos. Ele tem essa boa ideia, é um mal menor. É um mal menor, porque morrer ela vai mesmo. Então mato eu ela, fico com o dinheiro e resolvo o problema da minha mãe e da minha irmã, que estão na miséria. E ele vai lá e faz isso. E depois ele passa o livro inteiro com a culpa. E como o Dostoiévski descreve essa culpa, rapaz, até eu peso até em mim. Parece que fui eu que matei a mulher. Então, se um jovem não está habituado à leitura, ele não tem ferramentas para discernir as coisas, Marcelo. Acho que essa é a melhor palavra. Isso é verdade. É. Isso é verdade. Eu vou te indicar um livro um dia. Um livro para mim que é um livro que eu tenho, eu já li acho que umas 10 vezes. Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Não li ainda. Leia. 100 anos Nobel de Literatura em 82. 100 anos de solidão. É o único escritor sul-americano a ter um Nobel. Eu vou ler e vou compartilhar com você o Gabriel que Garcia dele Marques. É o tipo de livro que eu li e hoje em dia eu tô sem fazer nada, eu pego ele e sento e vou ler. É bom livro. É um bom livro. É bom. É um livro que mudou muito minha vida. Muito bom. É muito bom. Procura. Muito bom. Onde a gente encontra o Vanzelli todo dia? Em casa. Só. Quase. E no programa? E na TV, só. Não sai de casa. Sou o mais caseiro do mundo. Adoro cozinhar, mexer com meus temperos. É um prazer na minha vida fazer um prato de macarrão, dá pra você comer e você fazer. Eu não tem aquele cantinho de marcenaria lá no fundo? Não. Eu não tenho habilidade manual. Eu não consigo trocar nem botijão de gás. Não sei fazer as coisas. Não sei fazer as coisas. Não sei fazer as coisas. É uma, sei lá, se é um trauma. Eu já, se eu pudesse, eu teria um cantinho no fundo da minha casa com quinquilharias pra ficar mexendo. Entendeu? Pra ficar mexendo. Não sei fazer as coisas. Não sabe, cara. A última coisa que eu fiz, assim, que eu me achei super-homem, falei, pô, cara, eu sou demais. E minha esposa, vai, meu amor, vai que você consegue. Você consegue. Foi trocar o chuveiro. Eu consegui. Nossa, isso é uma grande conquista, né? Foi uma grande conquista. Mas foi classificado. Olha só, chama-se, falar, né? Copo Stanley, né? Esse é o copo Lavoisier. Copo Lavoisier. Olha que legal. Muito obrigado. Muita gentileza. Esse é o copo Lavoisier. Isso aí é... Muita gentileza de vocês. Entendeu? O Lavoisier, assim, o que mais me apeteceu no Lavoisier é que ele participou de um momento de muita transição, né? Você tinha, assim, até a Revolução Francesa, você tinha a burguesia formada. Sim. A burguesia foi o resultado das cruzadas. Era assim. O povo queria conquistar Jerusalém para Jesus. Aí eles iam lá, fazendo as coisas, mas nada, queriam uma rota comercial só. Mas tudo bem. Uma rota comercial. Isso, mas tudo bem. E iam lá. E aí depois, os islamitas, nós temos que reconquistar Jerusalém para Maomé. Aí vinha a contraofensiva. E fizeram 10 incursões como essa no espaço de 200, 300 anos, né? As 10 cruzadas que houveram. Só que quando o soldado europeu ia lá para o Oriente e voltava, quando ele voltava, falou, rapaz, você viu lá o rapazinho que ele fez? O que ele fez? Não, ele tinha um saco de cebola. Ele pagou R$60 no saco de cebola. Ele fez um monte de pacotinho assim de 500 gramas, vendeu por R$1 cada um. Ele fez dos R$60, ele fez R$150. Ele aprendeu a comercializar as coisas. E aprendeu na Babilônia, lá naquele Oriente, as regras financeiras Porque o árabe dá aula disso há muito tempo. Comércio e finança. Quando isso chega na Europa, parte daquela plebe os pequenos artesãos começam a se endinheirar mesmo. E ao redor do castelo do rei, eles fazem
um muro, Muro. qualquer semelhança com os condomínios fechados é mera coincidência. E eles chamavam de burgos. Eles moravam ali dentro dos burgueses, né? Exatamente. Aí os burgueses perceberam em algum momento que, peraí, a gente tem dinheiro, mas não manda no negócio, pô. Não somos donos do poder, tinha a realeza, a nobreza, o clero e eles, né? Aí falou, quer saber? Vamos manchar isso que não fazer tudo de novo? E aí os pensadores iluministas começaram a surgir, Montesquieu com a tripartição do poder, Exatamente. o Rousseau com o contrato social. Exatamente. Essa turma começou, John Locke começou a pensar e a idealizar um Estado que fosse baseado na lei. E não no príncipe ou na vontade do príncipe, mas baseado na lei, Estado de Direito. E isso aí pegou no povo, o povo gostou. E deu uma confusão danada e foi feita a Revolução Francesa. Mas no final, a burguesia usou o povo, né? Então, mas quem que eram os deputados? Eram os burgueses. Quem que eram os juízes? Eram os filhos dos burgueses. Na verdade, o povo continuou excluído. Isso deu um problema que foi resonado só depois da Revolução Industrial que foi resolvido. Como sempre. É como sempre, o povo acaba sobrando. Como sempre. É isso aí. Eu estava na aula de história aqui agora, falando da construção histórica do Brasil. O negócio estava bom aqui. Entendeu? Das revoltas que nós tivemos. Teve muito derramamento de sangue no Brasil, viu? A história do Brasil, muita gente acha que o brasileiro é muito passivo. Não. E, na verdade, o Brasil construiu sua história com muito sangue também. Sangue, em várias regiões, Mato Grosso aqui. Eu levo, às vezes, meus alunos para Cuiabá, aqui na região da Rusga ali. O negócio foi feio também, rapaz. Eu tento explicar isso para eles, é muito complicado, porque eles não entendem esse processo, eles querem passar por cima rápido, entendeu? Eu gosto bastante dessa área, eu sou professor de história e discutir isso é muito interessante. Não sou historiador, né? Mas eu leio, né? Mas você lê, né? A leitura te abre caminhos, te abre portas e opiniões, né? Essa é a grande questão. Agora você tá com o copinho... Do Lavoisier, Ele não tá personalizado, né? Porque alguns é personalizado. Antoine Lavoisier. É, menino de ouro. Ele tava falando do Lavoisier aqui. Ele tava falando do Lavoisier aqui. Ele é um grande... Ele era assim um observador, né? Ele era um observador. Ele era coletor de impostos. Ele pegava a grana dele e mandava construir balança de precisão. Ele pesava o vapor, pesava a água, pesava... Exatamente. Conservação de massa, essa é a palavra. Porque... Olha, pareceu aqui uma borboleta a princípio, mas não é, né? Ah, a borboleta. A borboleta atômica. Nada, tudo se transforma, né? A educação transforma. Demais. E foi olha que coisa, cara. O pensamento de Lavoisier, olha só, foi que com base nesse pensamento que a gente entendeu a questão do efeito estufa, que muitos tentam negar esse efeito estufa. Mas é assim, ó, você tem, imagina aqui o Sol, né? Ó, aqui o Sol, para a câmera ali, para essa aqui. Então aqui o Sol. Aí você tem o primeiro planeta mais próximo do Sol, que é Mercúrio. O segundo mais próximo do Sol, que é Vênus. E esse aqui é a Terra. A temperatura sobre a superfície de Mercúrio é de 430 graus Celsius. Não existe água, portanto, tem estado líquido lá, 430 graus. A temperatura média aqui da Terra, o terceiro, é de 15 graus. Aqui 430, aqui 15. Aí você pergunta, e esse aqui? Ah, deve ser uns 200, né? Não, é 480. É mais do que Mercúrio, porque não é a proximidade com o Sol que aquece o planeta, é a sua estrutura a sua atmosfera. Essa é a Covid. É a atmosfera. Vênus tem uma atmosfera 2 vezes maior que a da Terra. Se a proximidade com o Sol fosse o que determinasse a temperatura do planeta, o ponto mais quente da Terra seria o Monte Everest. E é o contrário. Porque quanto menos ar, ou quanto mais rarefeito o ar, menor a temperatura, entendeu? Por isso que Vênus é a estrela da manhã, você sabe, né? Sei. E a véspera à tarde. Parte do tempo aqui, parte do tempo aqui no pôr do sol. Minha mãe chama de estrela d'alva. Estrela d'alva. Estrela d'alva. Estrela d'alva. Então, por isso que Vênus é mais quente que Mercúrio, por causa da
E o que nós estamos fazendo? Voltando ao Lavoisier. O que a gente está fazendo desde 1850 com a Revolução Industrial? A gente está pegando carbono, esse elemento químico, carbono, da terra, em forma de petróleo e carvão, queimando. E jogando no ar, porque não se perde. Jogando no ar em forma de gás carbônico. Estamos entupindo a nossa atmosfera de carbono. Vai dar merda, irmão. Vai dar. Vai dar. Desculpa, vai dar M. Isso aí, obrigado novamente pelo papo, que a gente tenha vários outros papos aqui. À disposição. Tá? E galera, lembrando, ative o sininho no canal, vai lá, curta os nossos vídeos, tá? E estamos com matrículas abertas para turmas específicas para quem concluiu o ensino médio e para quem ainda está cursando o ensino médio. Venha ser Lavoisier. Valeu.